segundo turno, já que o Thales mencionou o segundo turno. Estou vendo aqui intenções de votos no cenário do Nunes contra Boulos. O Nunes tem 52%, Boulos 36%. Boulos contra Marçal, vamos ver, Boulos 47%. Marçal 38%. Já no outro cenário pesquisado, Nunes e Marçal, Nunes 57%, 26% para Marçal. Tá muito cedo, é claro, mas esses números representam algo para a gente trazer aqui para a disputa de primeiro turno também, Toledo? Posso ser totalmente sincero? Pode. Não. Eu acho tudo bem, precisa ter, quase uma obrigação, porque as pessoas querem saber, mas para mim essas pesquisas, essas simulações de segundo turno no primeiro turno valem muito pouco ou quase nada. Basta você ver 2018 o que diziam as pesquisas de simulação de segundo turno no primeiro turno. Bolsonaro jamais teria sido eleito por aquelas pesquisas. Não é que elas estavam erradas, é que a gente chama isso de imposição de problemática. O cara não pensou nem no voto dele no primeiro turno, 28% não sabem quem vão votar no primeiro turno. Você vai perguntar, e no segundo, você vai votar em quem? Pô, coitado do eleitor, né? Ele não merece isso, né? Então, assim, é muito distante da realidade, da hora que o cara tem que chegar lá e tomar uma decisão. A pessoa ou não consegue ou nem sequer quer imaginar essa situação. Pensa o seguinte, você é um eleitor do Marçal. Aí chega, bom, e se o segundo turno for entre Boulos e Ricardo Nunes? Pô, mas eu não quero pensar nisso, eu quero que o Marçal vá para o segundo turno, entendeu? Aí você vai ter que responder lá qualquer coisa. Esses cenários, para mim, eles, tudo bem, tem que ter, mas eu não levo em conta. O que eu levo em conta? A rejeição. A rejeição do Boulos é 50% maior que a rejeição do Nunes. Daí você vai dizer, mas o Nunes, ninguém sabe direito quem é. Ele deu uma baita sorte de ter o Marçal na campanha, roubando toda a atenção de todo mundo, o que não permitiu que acontecesse o que teria sido natural, que é todo mundo criticando a administração dele em todos os debates, em todas as campanhas eleitorais. O Marçal foi a melhor coisa que aconteceu com o Nunes, porque isso não aconteceu, ele roubou a atenção do público e ninguém ficou sabendo das denúncias de corrupção, que existem várias, inclusive o UOL tem 2 ou 3 excelentes exemplos publicados em uma forma de reportagem, que passaram batido. Ninguém discute que a administração por exemplo, matéria da Amanda Rossi, o Nunes comprou garrafinha de 500 mililitros de água por R$ 4,11. É mais caro, ele pagou mais caro comprando milhares de garrafinhas do que você compra no supermercado. Não tem discussão se isso é corrupção ou não. No mínimo, é incompetência. E isso não foi tema de campanha, né? Então, ele deu muita sorte. No segundo turno, sem o Marçal atrapalhando, viu, Thales? Pode ficar tranquilo. Se você quiser, a gente faz uma aposta aqui hoje. Melhor não apostar, hein? As apostas estão em baixa, né? Desculpa, não pode falar essa palavra, não aposto, pelo amor não, de Deus. Eu não aposto de jeito nenhum. Mas eu acho assim, que no segundo turno talvez isso mude, e talvez esse quadro, talvez, né? Mas, pensando em tudo que vocês falaram aí sobre a decisão do voto, talvez o que a gente esteja vendo é esse patamar em que o Boulos está já, algumas pesquisas, que está muito próximo, inclusive, do patamar de espontânea dele, seja justamente daquele eleitor que se importa com a questão política, que tem o valor democrático como um valor principal da decisão do seu voto. E esse eleitor migrou rapidamente para o Boulos. Aquele eleitor que pensa nos seus problemas do dia a dia, que tem que pensar nesses problemas, porque o pragmatismo para ele é a diferença entre ter um transporte melhor, ter mais tranquilidade para deixar o filho na creche, confiança na escola, confiança de que ele vai conseguir fazer um exame com uma fila menor no posto de saúde. Esse daí é o que eu acho que o eleitor que o Boulos não está conseguindo chegar, pelas razões que o Couto já explicou. Um tem coisa para mostrar e o outro tem boas intenções. Exato. Agora, tem uma coisa que o Toledo chamou a atenção na outra fala dele, que é interessante nisso, que é o seguinte, o eleitorado
radical de direita dava 20%. O Marçal hoje dá 20%. Aí eu pergunto. Antipolítica, não direi, antipolítica. O cara que odeia Antipolítica. política, vota em qualquer coisa que tenha cheiro de antipolítica. Era 20%. Era esse o eleitorado dessa turma, que a maioria era bolsonarista. E é o eleitorado agora do Marçal, né? Que está aí na pesquisa Marçal. Ou seja, o Marçal pegou o bolsonarismo. Não, ele pegou, na verdade, ele pegou um eleitor, assim, Couto, me ajuda aí de novo, eu sei que você não estava lá, mas cacareco, os eleitores de São Paulo votaram no rinoceronte, já, depois votaram no Jânio Quadros, depois votaram no Enéas, depois votaram no Mamãe Falei, é tudo cacareco, se você olhar, tudo cacareco, muda o nome, mas a ideia é a mesma. Em 2018, São Paulo votou no Bolsonaro. Uma parte, Mas o Jair Bolsonaro, na última eleição presidencial aqui, foi 20% em São Paulo. Foi? Na capital? Não, foi mais. Foi mais. 22% ele teve. Ele foi bem fraco, na capital. Né? Na capital. 22% o Bolsonaro, eu acho, por aí. E é por isso que eu insisto nesse negócio do discurso político do Boulos, que para chegar no segundo turno, dizia o especialista em pesquisa, tem que passar pelo primeiro, né, para chegar no segundo. E se esperar muito o segundo, pode não chegar lá. Eu acho que a grande questão que se coloca agora em São Paulo é se o Bolsonaro participar da campanha do Nunes, que é tudo o que a esquerda quer, que o Boulos quer, é outro quadro. Agora, se o Bolsonaro continuar escondido, é o Boulos que tem que levantar isso. Nós não queremos o bolsonarismo aqui em São Paulo, nós já mostramos que não queremos. Eu acho que tem que politizar e colocar um pouco mais de emoção na campanha de política, sabe? Mas isso não é no segundo turno, Couto? Mas se não fizer agora, não vai para o segundo, corre o risco de não ir. Eu acho isso. Deixa eu trazer aqui. Desculpa, Couto, te cortei. Eu penso que não muda mais, né? Os 3 primeiros colocados são esses aí, os 2 que vão para o segundo turno, Boulos e Nunes. Eu acho que o Marçal não tem chance, por o risco de estar falando bobagem. Mas eu acho que até para engatar um segundo turno, com uma diferença grande nesse momento, eu concordo com o Toledo também, que não quer dizer muita coisa, projeção de segundo turno antes do primeiro, né? Mas, de qualquer forma, tem o lado psicológico da coisa, que não são só os números, né? É quem entra no segundo turno com mais pique ou com menos pique, né? Só para dar uma informação, desculpa, Couto, só para a gente ficar com os números corretos aí. No segundo turno de 2022, eleição de prefeito, o Bolsonaro teve 47% dos votos válidos e o Lula 53%. Foi ali. Para presidente, né? Segundo turno. No segundo turno, né? Eu acho que no primeiro. No segundo turno sempre é isso. É menos. Não, mas não foi. No primeiro não foi muito diferente, não, porque não tinha pouco candidato viável, né? Mas, pessoal, enfim, o percentual do Bolsonaro é muito maior do que o percentual do. E as pesquisas desse ano mostram que a rejeição dele é muito alta, né? Sim. Então, eu acho que ele vestir a camisa do anti-Bolsonaro, não queremos nenhum dos dois, do Bolsonaro, é uma forma dele tentar virar esse jogo aí, que está, nesse momento, muito favorável ao Nunes, né? Ele tem tentado fazer isso no último debate, quando houve agressão. Ele foi até criticado por alguns analistas, né? Porque falaram, ele criticou, igualou Nunes e Marçal, né, e tal, porque na saída do debate ali do Flow, o Boulos falou que eles são duas faces da mesma moeda. Nessa tentativa de fazer esse discurso aí que o Couto tá trazendo pra gente, mais político, mais pra emoção.